Olá, amigos de doutrina, colegas, espíritas e não espíritas. Estamos aqui para trazer a palestra do dia, o tema que me foi passado, né? Que é cadáveres. É do livro Pão Nosso, lição 32. Por onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mateus, versículo 24 a 28. Esse é o tema, né, que me foi passado para a palestra de hoje. Os corpos apodrecidos, né, no campo atraem águias, abutres e corvos que os devoram, nos esclarece Emmanuel. O que são os cadáveres a que Jesus se referia? Pois bem, se Jesus nos trouxe o Evangelho vivificante, que nos traz o despertar para uma vida superior, a vida em abundância, então o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa maneira de terceirizar os nossos erros, né? Principalmente jogando a culpa nos obsessores. Então tudo isso são cadáveres. A nossa falta de ética, falta de empatia, de amor pelo semelhante, né? De entender o sofrimento do outro. Tudo isso são cadáveres. E esses cadáveres é que vão atrair o mal, seja ele de que forma for, para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada. Porque o mal, ele só vem onde tem abertura. Onde não tiver terreno fértil para o mal florescer e crescer, ele não vem. Então, o nosso trabalho, aqui Mateus nos adverte, é justamente limpar os campos da nossa consciência para tirar esses cadáveres. Porque as águias, os abutres, os corvos, justamente, é todo o mal que acomete aquelas pessoas que vivem no erro, que vivem praticando as iniquidades, o que não é certo, o que é errado. Enfim, o mal, ele só encontra campo, ele só entra onde encontra campo. Um exemplo disso, Napoleão só invadiu a Espanha, só entrou na Espanha porque ele tinha apoiadores lá dentro. Senão não teria entrado. E assim é o mal. Ele só entra em nós se tiver campo para ele entrar. Então, a nossa consciência inferior ainda, ela tem que ser higienizada através da prática do amor, do desapego, da ética, do respeito, do trabalho, né? Então, assim é que a gente vai se livrar. O nosso desmedido apego à vida material, assim, nos faz acumular esses cadáveres, deforma o nosso caráter, nossa ética, né? Obscurecendo o verdadeiro objetivo, né, da nossa passagem por aqui. Porque, afinal, nós viemos aqui, na nossa vida material, pela reencarnação, nós estamos aqui em recreio, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para transformar esse mundo num lugar melhor, porque nós somos co-criadores, né? A obra depende de nós, nós somos os construtores. Jesus, ele não quer pedintes, ele quer trabalhadores. O pedinte é ele, né? Porque nós temos essa mania de pedir, e na verdade o pedinte é Jesus. E nós somos as mãos, os braços, as pernas que vai fazer esse trabalho, vai transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Então, o que temos que fazer é fazer o bem pelo bem, sem pensar em recompensa, em paraíso. Tem que fazer o bem de uma forma natural, que venha de uma forma espontânea. Aí sim nós já vamos perceber que já estamos num caminho certo, um caminho sem volta, né? Existe uma história que exprime bem esse desapego, né? De um sábio muçulmano, da fé muçulmana, que ele estava em seu camelo subindo uma montanha, né?
E na frente dele ia um outro homem também, montado num camelo, e subindo a montanha, aquelas escarpas. E de repente, no momento, o homem que estava na frente do sábio, o camelo dele deu uma escorregada e pum, despencou, despenhadeira abaixo. O sábio desceu do camelo, correu desesperado para ver o que tinha acontecido, foi lá na beira do abismo. O camelo desceu, o camelo caiu, mas o cara conseguiu se agarrar numa raiz que tinha ali no barranco. Estava pendurado ali. E o sábio, desesperado, né, para arrumar uma corda para puxar o rapaz, e procurou, tirou o cabresto do camelo, não alcançou, rasgou as vestes para tentar fazer uma corda, não conseguiu. Procurou algum galho ali, não tinha nenhum arbusto, nenhuma árvore. E naquele desespero, de repente, numa epifania, surge o anjo Gabriel. E para quem não sabe, o anjo Gabriel é o elo, né, entre Alá e os homens, né? E o anjo Gabriel falou para ele: meu bom sábio, você acabou de conquistar o paraíso de Alá. Alá te deu o paraíso e eu vim te buscar, né? Eu vim te buscar para te levar ao paraíso e você acabou de ganhar. Aí o sábio, naquele desespero, olhou pro homem pendurado ali, olhou pro anjo e falou assim: meu bom anjo, será que eu poderia trocar o paraíso de Alá por uma corda? Então, é dessa forma que a gente tem que encarar o trabalho que Deus coloca na nossa mão, sem pensar em recompensa nenhuma. Primeiro é o trabalho, né? Depois a gente vai pensar o que fazer, né? Então, é só pelo amor, pelo desapego, né? Que é o oposto do egoísmo. Jesus sempre, né, mostrou que o egoísmo é o maior de todos os males. Porque em cada coisa, em cada equívoco nosso a gente comete nessa vida, pode ser ele em qualquer situação, de qualquer origem. Se a gente examinar, lá no fundo está o egoísmo. O egoísmo é a última máscara que o ser humano vai tirar na escada, no caminho da evolução. O egoísmo é a causa de todos os nossos fracassos, né? Os nossos equívocos. Então, tem um caso que eu gosto muito, uma história muito, foi do Cura de Arnes. Esse irmão que contribuiu muito também, né, nas mensagens como mentor, né, do livros da obra espírita, né. O Cura de Arnes foi um sacerdote. Ele nasceu em 1786 e morreu em 1859, aos 73 anos. Ele nasceu na França, no norte de Lyon, né, e era uma pessoa muito simples. E faltava ali assim os dotes da inteligência, né? O raciocínio lógico, né? Sobre filosofia, sobre teologia. Ele era um cara assim, um pouco assim, curto, né? Muito raso em matérias de intelectualidade, né? Então, ele foi ordenado, a alegria dele, o maior objetivo dele era ser padre, né? Ser sacerdote, seguir o caminho da igreja. E ele foi ordenado, conseguiu, né? Embora aos trancos e barrancos ele não conseguia aprender, né, sobre a filosofia, a teologia, mas ele conseguiu, e foi ordenado em 1815. Então, só que ele não poderia exercer o sacramento da confissão. Por quê? Justamente porque ele era muito raso assim em conhecimento, né? Conhecimento lógico, né? Então, os religiosos da época superiores não, você não pode exercer a confissão. Teve uns até que achavam, como ele não tinha assim, capacidade de dirigir, né, de orientar a vida espiritual dos fiéis, achavam que ele não poderia ser sacerdote. Queriam até que arrumar um jeito dele sair fora dos quadros da igreja, né? Só que é o seguinte, os caras mal sabiam que estavam ali, estavam diante de um dos maiores confessores da história da igreja. Por quê? Porque ele tinha uma coisa que os outros ainda não tinham.
Ele tinha uma empatia, um amor, um sentimento de fraternidade muito firme pelos irmãos, né? Então, o que os caras fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos queimar ele. Vamos arrumar um jeito dele sair fora da igreja, né? Então vamos mandar ele para Arns. Arns era um burgo, uma cidade pequena, não tinha 300 habitantes, não chegava a isso, tinha uns 270 habitantes por aí. E era um lugar, um covil de ladrões, tinha muitas tavernas, muitos beberrões, prostitutas, enfim, era um lugar que o sacerdote não aguentava ficar um mês ali, quando eles mandavam alguém para a paróquia de Arns. Os caras já sumiam, não queria mais saber de ficar lá. Aí tinha que mandar para outro lugar. Mas como ele era um cara, eles estavam a fim de queimar ele, falou, vamos mandar ele para lá e depois ele mesmo vai pedir demissão, vai pedir exoneração. Aí mandaram, cara. Aí ele estava chegando nas imediações da cidade, já do burgo, e não achava. Aí ele encontrou um menino, um pastor, um garoto, pastoreando umas ovelhas ali. E ele perguntou pro menino, onde que fica Arns? Aí o moleque explicou para ele, foi com ele. Já estava perto, explicou para ele, levou ele até lá. Aí ele falou, ele ficou tão assim, emocionado com o menino. Ele falou assim, garoto, tu me ensinaste o caminho de Arns. E eu vou te ensinar o caminho do céu. Essa foi a primeira pessoa que ele trouxe um caminho novo. Inclusive hoje, na entrada dessa cidade, que é uma cidade grande, né? Hoje tem uma estátua desse encontro. O sacerdote e a criança. Então, só que é o seguinte, o cura de Arns, quando chegou na cidade, né? O superior dele, que havia dado o estudo para ele, gostava muito dele, né? Já tinha outra ideia a respeito dele. Então falou para ele, ó, seguinte, você vai poder confessar as pessoas assim. Esquece os caras lá da cúria lá, que você vai confessar assim. Você tem vou te dar a autoridade para confessar. Nossa, ele ficou todo feliz. Aí ele começou lógico, a confessar as pessoas. Só que ele tinha uma pegada diferente, né? Ele não tinha aquele esquema tradicional de mandar a pessoa rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e estava liberado. Ele dava uma orientação espiritual, né? Ele explicava para cada pessoa que chegava o caminho, né? De modificação, de renovação. Explicava que o reino de Deus está dentro dele. E o fato dele ser perdoado ali, né? Esse perdão iria perdurar na vida dele se ele não voltasse a cometer mais os crimes. E ensinava de uma forma assim bem simples, né? O jeito da pessoa se libertar de um monte de enfermidades, de obsessões, enfim. Ele dava um tratamento espiritual para cada cidadão. Aconteceu que no prazo de uns 2 ou 3 meses, acabou os crimes, as tavernas fecharam, as meninas foram embora, ou se converteram, a maioria, né, lógico. Os salteadores também se converteram. Aí a fama dele correu pela França e começou a afluir gente de toda aquela região da França para se confessar com o cura de Arns. Esse irmão que teve uma vida assim impoluta, né? Morreu aos 74 anos. Ele morreu aos 74 anos de esgotamento. Morreu atendendo as pessoas, totalmente esgotado, né? Se adormeceu e desencarnou. Enfim, então, é desse tipo de... lógico que é muito difícil, mas é dessa forma que a gente tem que
que pautar a nossa vida? O amor desinteressado, né? Fazer o amor pelo amor, sem pensar em nenhuma recompensa. Então, eu voltando a falar do cura de Arnes, né? Ele foi exumado e canonizado em 1925, né? Pelo Papa Pio XI. E quando for fazer a exumação dele, o corpo dele estava perfeito. Não havia nenhuma sinal de decomposição, essas coisas, né? Porque ele foi sepultado num esquife, né? na capelinha de Arnes, né? E o corpo dele estava totalmente livre de qualquer decomposição. Entendeu? Então, o que isso nos ensina? Lógico que a gente sabe, né? Que as energias do espírito que ficaram ali quando ele desencarnou impediu das bactérias devorarem o corpo, né? E justamente nos lembra o que disse Mateus aqui, né? Onde estiverem os cadáveres, aí as águias se ajuntarão. Então, nem o corpo dele, né? O corpo físico foi devorado pelas águias. Então, é dessa forma que a gente tem que entender que para nos livrarmos da águia, dos abutres, dos corvos que vêm nos devorar, é pela renovação, pelo caminho da vida reta, o reto caminho, né? Do desapego, do amor, do perdão, da solidariedade. Enfim, a gente viver como verdadeiros irmãos na grande família humana que somos. E aqui termina. E um abraço a todos. Graças a Deus.